Agora o que a gente precisa fazer ali é posicionar o nosso checkbox no lugar certo, beleza? Só esse rolê mesmo. Que tá tipo meio tortinho, né? O checkbox lá em cima, o label embaixo, tá estranho. Bora lá fazer isso. Então aqui, ó, nosso checkbox está aqui em cima marotamente, ó. Se eu clicar aqui embaixo também funciona, tudo funcionando perfeitamente. Mas está posicionado de jeito bizarro, como eu disse. Então vamos arrumar esse posicionamento aí. Vamos lá no nosso código, ó, e a gente precisa mudar o comportamento do nosso label quando ele está dentro do checkbox. Então aqui no CSS mesmo, que é o CSS do checkbox. Mas a gente tem que criar aqui um seletor para o nosso label, ó. E a primeira coisa que a gente quer fazer é deixar um do lado do outro, né? O texto ali do lado aqui do nosso input, né? De alguma maneira colocar eles um ao do lado do outro, um do lado do outro, né? Para fazer isso, a gente só precisa colocar o label como display flex, que aí ele vai começar a tentar deixar colocar um elemento realmente do lado do outro, e lembrando que a caixa que a gente coloca como display flex, ela ganha a caixa em si, o label, tá? Não os filhos dele. O label ganha o comportamento de bloco, então ele vai ocupar a linha toda, né? Deixa eu voltar aqui e dar um refresh. Olha lá, já funcionou feliz, já tá um do lado do outro, mas tipo, perfeito. Só que ainda tem um problema que eles não estão centralizados, tá vendo? Eles não estão alinhados no sentido horizontal. A caixa aqui, esse quadradinho não está centralizado com o conteúdo. Para fazer isso, a gente vai usar aí o Align Items, né? E já usou até em outras situações. A gente coloca o Center, e isso é o suficiente. Agora a gente tem que centralizar ele horizontalmente, beleza? Em relação à página, em relação ao todo aqui. Para fazer isso, a gente joga aqui um Justify Content também como center, e isso é o suficiente para deixar ele centralizado. O que está faltando é só um respiro ali, né? Mas essa parte não é nesse contexto que a gente trabalha, é no contexto do app, né? O app que está envolvendo tudo, então é ele que mexe com esse label aí que a gente está trabalhando. Então a gente vai ter que voltar ali no nosso app. O app aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem o checkbox e o main aqui, que é o nosso app. Ó. Então ali no CSS do nosso app, a gente vai selecionar o filho direto, então ponto .app, filho direto, ponto checkbox. Show de bola? E é esse checkbox que a gente vai mudar o comportamento. Só que nós não temos essa classe, olha que interessante. A gente não adicionou essa classe em nenhum lugar. Então a gente precisa adicionar essa classe aqui no nosso label. Então vou adicionar a class aqui, class name, igual a checkbox. Então a gente põe aqui, checkbox, que é o nosso label especificamente, porque o input nem aparece, então a gente não precisa nem se preocupar com ele. Isso é o suficiente. A gente volta aqui no nosso styles, nosso app, e muda o comportamento dele. Ó. Põe aqui o comportamento não, coloca um pouco de margem nele. Na verdade não, né? A gente nem precisa trabalhar com ele, a gente pode trabalhar direto no card, né? O card empurra o nosso input para baixo. Então eu nem preciso dessa classe por enquanto, posso tirar ela, a gente não vai usar, criar sem necessidade nenhuma, né? Então deixa eu apagar. E aqui a gente empurra ele para baixo. Agora quanto para baixo a gente tem que dar uma olhadinha no nosso Zeppelin, né? Deixa eu ver aqui. 41, 40, né? Então a gente vai colocar aqui um margem bottom de 40 px. Salvou, volta lá no browser e dá um refresh. Olha que legal. Ó. Ah, tá faltando agora um respiro entre o nosso input e o texto, ó, de 5 px, né? Não vou colocar de 6 ali, que é sacanagem. Então vamos fazer isso direto no checkbox, que é um comportamento do checkbox. Então aqui o nosso before, né? Ele tem uma margem à direita de 5px. Salvou, volta no browser ali e dá um refresh. Olha que legal. Tá aí, ó, tudo feito, ó. Bacana e feliz. Se você quiser colocar o mesmo comportamento no label, de aparecer a mão do Mickey, é só colocar um cursor pointer. E eu não acho necessário, porque as pessoas normalmente clicam no próprio input e se quiser clicar nessa área toda, vai funcionar perfeitamente. Ó, qualquer lugar da área ali do nosso label especificamente. Show, né? Bem bonito, bem elegante e bem feliz aí. Então, isso é tudo que você precisa fazer. Ah, por exemplo, uma coisa legal aqui, antes de a gente continuar. Tá vendo que eu clico do lado de fora e realmente ele seleciona? Como que a gente pode resolver isso, né? É por causa do Display Flex. Lembra lá, o Display Flex ele faz ocupar a caixa toda, mas a gente tem o Display Flex inline. Então, a gente pode também mudar isso, ó. A gente pode colocar o inline flex aqui, ó. Opa, inline flex, e aí o conteúdo vai ficar sendo a parte toda, ó, tá vendo? Ele tem um comportamento um pouco diferente. Ele não ocupa a linha toda, o que ele faz é ocupar, ele ficar no tamanho exatamente do conteúdo. Agora, se eu clicar em volta aqui, ó, não vai ficar mais selecionando aleatoriamente, só quando eu clicar realmente em cima do input ou em cima do texto.
Agora ficou um pouco mais elegante. Tem muita gente que não usa o display inline flex, não tem ideia do que faz ou fica perdido, né? Se você conhecer bem as propriedades display inline block, display block, ajuda muito nesses comportamentos um pouco diferente da caixa em si do display flex, porque ele herda meio que esses comportamentos aí, né? Display flex herda o comportamento do block e display inline flex herda os comportamentos do inline e do block ali, o inline block da vida. Isso é muito legal, é muito útil. Show? Eu acho que é tudo. Ah, e uma coisa, né? Já que a gente está fazendo isso, eu acho que a gente não precisa mais aqui do Justify Content, né? Porque agora ele é inline flex, e por ele ser um inline flex, quem está centralizando ele agora, na verdade, é esse daqui, ó. Cadê? Daqui no nosso app, ó. É esse text align center, ó. Então, se eu mudar para right, ele vai para a direita ali, ó. Beleza? Junto com o resto todo o conteúdo. Se eu mudar para left, ele vai para a esquerda. E se eu mudar para o centro, que é o que a gente quer, né? Ele fica centralizado do jeito feliz aí. Legal? Até isso tem que estar na sua mente, todos os comportamentos atrelados. Por isso que é muito importante ter domínio das propriedades de posicionamento antigas ou as tradicionais, como você quiser chamar, e as novas, como Display Flex, Display Line Flex. É isso que vai te dar um domínio maior aí de posicionar os elementos da tela e ir pensando. Pra você ter noção, não é zoeira. Eu não planejei isso dessa maneira, eu planejei um pouco diferente, eu preparei a aula um pouco diferente, mas quando a gente vai fazendo e falando, a gente faz o que a gente chama aí, né, de o esquema do pato de borracha. Parece que eu estou falando com um pato de borracha, eu consigo pensar mais do que eu estou fazendo. Isso traz um código muito mais leve, o código ficou muito mais simples do código que eu tinha planejado. Isso me traz uma felicidade muito grande. Legal? Funciona mesmo a tática do pato de borracha. Então, isso é tudo. Isso que a gente queria fazer aí para esse vídeo. Bora comitar e ir para o próximo. Então, deixa eu comitar aqui primeiro. Primeiro, git add ponto, git commit, -m. E o que a gente fez aqui, né, foi posicionar. Posicionamos, posicionar o checkbox. Git push. E finalizamos o desafio intermediário. Já foi o básico e já foi o intermediário. Agora só está faltando o avançado. Beleza? Então, bora para o próximo vídeo.